Você pode Ótimo. ficar à vontade, a casa é tua. Antes de tudo, obrigado pelo convite. Vamos partir hoje pro jogo, primeira sessão de jogo, tá? Na verdade, a sessão 0, a sessão marco, é onde a gente alinha algumas expectativas, alinha vontades, a gente traça um pouco do contrato social. Para quem já é jogador veterano sabe muito bem do que a gente fala, onde a gente traça algumas metas, objetivos, não só sobre limites, mas um pouco também sobre expectativas. Para quem é uma pessoa nova, nada mais é do que sentar com seus amigos e definirem quais são as regras do jogo, tá? Esse é um jogo para maior de 18 anos, ele tende a ser violento, escatológico, subversivo e nojento, tá? A intenção dele é que ele tenha um tanto quanto disso. Porém, como a gente costuma dizer, eu disse ontem, a gente flerta com a sombra e com a corrupção e com a maldade. A gente não se deita com ela. Isso é o papel dos personagens que não são jogáveis, certo? E o flerte ele é muito mais interessante do que o clímax. Então, ao lidar de cenas sérias, normalmente o que eu gosto muito bem, seriedade, o máximo do que você tem da sua capacidade narrativa. Se eu tiver necessidade, eu faço pequenos cortes e tento deixar aquilo mais estético e digerível possível, porém eu não tenho alguns limites com isso, contanto que exista fatores contundentes para a história. Se faz parte do objetivo da história, a gente vai contar algo que seja realmente pesado. Se aquilo é apenas um desfile de violência e estupidez, bem, você está jogando o jogo errado, isso aqui não é para você, você é um cara que gosta aí de ficar vendo tentáculos e garotas sendo estraçalhadas. Então esse jogo aqui não é para você, vai para Deep Web. Beleza? Então eu gostaria mais ou menos de falar disso. Alguém gostaria de deixar alguma nota especial sobre essa situação de contrato social, alguma coisa que gostaria de salientar? Tá, isso é uma coisa que são duas coisas que são proibidas na Câmara Obscura: estupro e pedofilia. De resto, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Tá? Perfeito. Acho que não tem nem sentido, né? Essas coisas elas servem única e exclusivamente para deixar claro quais são os grandes traços da vilania, certo? Essas coisas aqui não estão aqui para serem batidas palmas, elas são apenas as grandes máculas da humanidade e que a gente não vai utilizá-las porque elas não agregam em absolutamente nada em uma história. E se você precisar apelar para esse tipo de coisa para contar uma boa história, possivelmente você vai ter um final tão ruim nos seus jogos quanto o final de Game of Thrones. Enfim, acredito que é isso. Já falei o suficiente. Meu nome é Rafael Araújo, um dos criadores do Beauregard. Fui convidado há quase 10 anos atrás pelo Jefferson, quando isso aqui era menos de 10 folhas. E a gente chegou a escrever 50% mais do que está aqui. Depois, com a ajuda do Jorge, a gente foi deletando o excesso. E o Jorge deletar excesso porque era bem excesso mesmo. Então foi assim, um trabalho realmente magnânimo, uma das coisas assim maiores que eu já possa ter sonhado em escrever um dia. E para mim é uma honra estar aqui, porque algumas pessoas que estão aqui realmente já têm um contato direto com a internet. Alguns são amigos meus de mais de 12 anos, como no caso do Stefano. Outras pessoas chegaram agora, mas mesmo assim a gente tem uma comunicação muito bacana. Então vai ser uma honra narrar esse jogo. Essa campanha tem uma frase que para mim ela é muito marcante, porque eu ouvi ela por muitos anos da minha vida. O salário do pecado. Quem jogar essa frase no Google vai entender o restante do que ela traz. E você vai achar vários textos e várias análises sobre vários capítulos e versículos da Bíblia que utilizam essa passagem. Automaticamente, Beauregard ele tem ali, né, um caminho que tramita entre essa cultura monoteísta, principalmente judaico-cristã. É inegável a sua relevância, a sua conexão. E o salário do pecado, se você continuar lendo, é a morte. O salário do pecado é a morte, é o recebimento que você tem por pecar. E os personagens de Beauregard, eles são demasiadamente pecadores. Dentro do consenso mais básico da história, a sombra, quando o único pisou na Terra, ele projetou uma sombra. E essa sombra precisou continuar na Terra, porque ela não existia, ela era o reflexo do Deus. Ela procurou no coração de cada um dos homens onde ela poderia residir. Ela residiu numa lacuna chamada mentira. Então, onde há mentira, há sombra. E não há um ser humano que não minta. Logo, a sombra está em todo e qualquer lugar. Ao longo do livro, você vai ver a explicação tanto metafísica, quanto espiritual, quanto terrena, das complicações da mentira. Então, nosso jogo, quase sempre, ele vai estar enredado em mentiras. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto aonde a gente começa a jogar.
Qual é o segundo ponto de diferente que existe nesse jogo de hoje, no preço do pecado? O salário do pecado. As pessoas costumam sempre, quando correlacionam Beauregard, pensam naquele medieval extremamente dirty e sujo e gritty e ruas eslameadas e padres banguelos e salas cheias de mofo. A gente precisa lembrar que essa é uma das faces de tudo aquilo que nós chamamos de medieval. O Jefferson sempre bateu isso muito bem para me lembrar que existem muitos medievais. O período medieval é muito longo e em muitos lugares ao mesmo tempo. E nem todos passaram pelas mesmas mazelas, assim como nós no nosso mundo atual. Nós temos pessoas sofrendo mazelas absurdas em países subdesenvolvidos e temos pessoas que estão defecando em latrinas feitas de ouro. Então essas mesmas discrepâncias elas acontecem em qualquer cenário de fantasia. E dentro de Beauregard nós vamos lidar com um lugar que vive muito bem. Nós vamos lidar possivelmente na corte do leão do reino de Dalanor, a Castelania de Dalanor. A Castelania de Dalanor ela é tão importante para a história de Beauregard que ela foi praticamente tida como seu campo elíseo para os grandes imperadores do antigo Império de Virca. Eles utilizavam a Castelania de Dalanor como um dos seus locais importantes. Alguns lugares de Dalanor nunca viram a guerra. Algumas cidades de Dalanor foram construídas especificamente para uma função, como, por exemplo, receber uma grande orquestra. Então, uma cidade que gira em torno da música de Dalanor. Então, quando nós pensamos em Dalanor, a gente sai um pouco desse medievo e a gente tenta buscar um pouco mais aquelas referências do que a gente tem quando a gente vê aquelas fotos bonitas celtas ou fotos bonitas sobre a cultura wicca. Então, a gente já imagina florestas mais altivas, nós imaginamos um céu um pouco mais ensolarado, nós imaginamos pássaros diversos, fauna e flora rica, nós imaginamos rios bonitos. Os dalanos são conhecidos pelo amor cortês. Os dalanos são conhecidos pelo seu paixão por tudo que fazem. Tem muito amor à família e são muito ligados ao tradicionalismo e a um pouco da sua cultura ainda pagã, ligando aos selvagens. Então, em Dalanor, o que nós temos? Nós temos um rei, o rei Galdrish, que ele é... O título dele lembra a nossa amiga Daenerys. Vou até repassá-lo aqui. Galdrish o Belo, a voz de Dalan, o punho de Aizegrim, tendão de Urshol, inimigo do raposo e senhor do amanhecer, aquele que deita em relva branda, o que reina no lago, portador do alaúde de ouro e duco de Galiard. Ele é tido como um dos homens mais bonitos que já pisou nessa terra e é capaz de fazer com que todos se rendam à sua beleza. Seja ele homem, seja ele mulher, seja ele criaturas que não andam entre homens e mulheres. E esse homem, ele governa Dalanor de uma forma um pouco frouxa, o que permite que a igreja haja em momentos um pouco incisivos, abaixo das suas regras, mas principalmente permite que os vilares, que são os cobradores de impostos, se tornem uma classe muito poderosa dentro de Dalanor, já que não existe uma potência regente, um rei extremamente rígido governando-os. Os vilares são pessoas que possuem uma grande qualidade de vida. Um vilares de Dalanor vive melhor do que um cobrador de impostos de qualquer lugar de toda a Beauregard. É como se fosse uma profissão que rende muito bem nesse país, nessa Castelania. Perfeito? Então nós vamos permear possivelmente o próximo da Corte do Leão, aonde as altas terras, as terras nobres, de onde são tiradas as principais madeiras, as principais flores, os principais animais. É onde tem a região especial do rei que ninguém tem acesso. Então nós vamos lidar com uma área muito diferente do convencional. Então todos vocês, isso vai representar automaticamente na ficha que independente da sua posição, a sua riqueza é mais um. Ou seja, o mais simples trabalhador da região de onde vocês moram, ele é melhor do que o mais simples trabalhador de outros lugares. Todo mundo vive bem, todo mundo tem uma boa quantidade de comida, ninguém está andando descalço, todo mundo tem um sobrenome. É parecido com aquelas cidadezinhas que a gente às vezes vê no interior de São Paulo, interior do Espírito Santo, onde tem uma colônia ali fechada e ninguém vai para lá, porque não tem emprego. Vive ali o filho do cara, o sobrinho do cara, todo mundo vive bem, mas não tem espaço para quem chega de fora. Então a cidade de vocês é muito importante lembrar isso. Ela é o ouro do coração de vocês. Ela é tudo que existe, é tudo que há, ela é a coisa mais importante que existe contundentemente na vida de vocês. Por quê? Porque tudo que vocês têm de melhor foi tirado daquela terra.
Beleza até aí? Perfeito. Beleza, Tá tranquilo. Perfeito. Ótimo. Dentro desse jogo nós temos 3 personalidades que até o momento serão dados uns nomes extremamente genéricos. Ele é o cobrador de impostos, que é um Villari, um chefe Villari, certo? Nós temos a baronesa e temos o filho. O filho é o filho da baronesa, tá? Então a gente já entende automaticamente. Esses são os únicos 3 personagens que eu trago para o jogo. A baronesa, ela é aquele exemplo claro daquele ditado: vô milionário, pai rico, filho pobre. O avô da baronesa foi um cara que conquistou terras, foi um cara que lutou pelo título de barão, se tornou um homem forte, imponente, enfrentou guerras, lutou contra pessoas e tudo mais, beleza? O filho do barão já herdou, já nasceu em berço rico, já teve menos necessidade. A baronesa, que é a neta dele, continua sendo de linhagem, possui sobrenome, é firme, é rígida, porém ela só viveu os tempos de paz. Então, o que uma pessoa que nasceu em tempo de paz costuma produzir? Pessoas que só sabem conhecer e só sabem brindar o tempo de paz. A baronesa é uma pessoa rígida, viúva, seu marido morreu de forma realmente trágica, que a gente ainda vai discutir dentro do jogo, mas foi um fato muito marcante para todos. E quando ele morreu, ninguém acreditava que ela daria conta rapidamente de fazer o que era preciso ser feito, e ela mostrou que a sua linhagem, que é quem carrega a hereditariedade do dinheiro da região, daria conta de manter tudo funcionando. E ela sim o fez, como uma pessoa justa, direita e muito firme nas suas decisões. Porém, a antítese dela é seu filho. O seu filho não é que ele anda na rua como o Joffrey Lannister. Não é isso. O que acontece é que pense em um playboy. Igual a gente brincou ontem, vamos pensar no Thor Batista medieval, com seu cavalo branco atropelando pedestres. Sacou? Isso é um cara que quer curtir tudo aquilo que ele tem disponível às suas mãos. Então ele faz festas, ele faz excessos, ele brinda, ele viaja, ele caça onde quer, ele veste a roupa que ele quer. Obviamente que em alguns momentos ele comete os seus devidos excessos. Só que diferente, ele não é violento, é como se ele fosse extremamente luxúria, como se ele fosse entregue, ou até mesmo uma gula naquilo que o satisfaz, certo? É muito diferente para que a gente não coloque tudo no mesmo pacote. Ele é só um cara que não quer nada com a vida, e ele só quer aproveitar toda a grana que ele tem. E, fazendo o contraponto total dele, nós temos o chefe das moedas. Ele é responsável pelo representante da coroa aqui por coletar todas as moedas e fazer com que todo mundo ganhe mais do que ganha. Ele tem o macete do dinheiro, ele tem o toque de Midas. Ele chegou e multiplicou todo o dinheiro que existia. Parecido com aquela lenda que fala do Mindinho, que ele fala que ele transformou uma moeda em uma moeda e meia. No livro do Game of Thrones diz que ele fez isso. É mais ou menos isso. Ele transformou uma moeda de todo mundo em uma moeda e meia. Depois que ele... É aquele cara que você... Igual hoje o pessoal paga pra conhecer um cara que é fodão, que fala de dinheiro. Faz esses final de semana de imersão. Sim. É tipo isso. Ao falar com o cara, ele tem o dom de fazer com que o dinheiro funcione. Ele é o cara com que faz de verdade com que tudo isso aqui funcione. É ele com que tem alguns braços armados, é ele com que paga os soldados, é ele que molha a mão de quem é necessário, sacou? Ele é o cara. Ele é realmente a pessoa que tem essa capacidade de fazer com que as coisas funcionem. Automaticamente você percebe que ele entra em choque com a mãe e com o filho, porque ele acredita que o filho vai acabar com tudo que eles têm. Ele quer mais, é aquele cara que ganhou e quer fazer melhor na meta do ano que vem da empresa. Ele não aceita que tem uma pessoa que esteja comendo literalmente as reservas, o dinheiro, de maneira exacerbada, assim, como se não custasse nada para ele. Entende? Novamente, não é porque a vida não importa para ele, mas só que ele quer um quadro pintado em palurma. E não importa o custo que isso vai ter, entende? E não importa se foram 5 pessoas e só voltaram um quadro. Não é que ele é cruel e foda-se se morrer. Não, é só que ele não se importa. E como a mãe dele brinda ele dessas responsabilidades, aí que ele se importa menos ainda. Deu pra captar até aí, gente? Perfeitamente. Ok. Perfeito. Ótimo. Vamos lá. Diego, vamos juntos aqui dar uma pincelada sobre o que a gente começou a desenvolver ontem pro seu personagem. O meu personagem, ele é um dos alicerces financeiros da Castelania, né? Do lugar onde nós estamos. Que ainda demos o nome.
Que ainda não demos o nome, exatamente. E, obviamente ele não é como o cobrador de impostos, né? Que ele realmente é a pessoa que manda e faz acontecer as coisas. Mas ele tá ali no segundo, terceiro lugar. Ele é o chefe da guilda dos vinheiros, dos vinhedos do local. Ele tem o seu próprio vinhedo, mas ainda assim ele é o chefe da guilda dos outros vinhedos, ele que faz toda a parte burocrática ali, as conversas, os lobbies, que define quem vai vender mais, quem vai vender menos, faz aquele protecionismo, faz todo o meio campo ali, né? Perfeito. Tá. Seu nome é Arsène Dupois. Arsène Dupois. Agora vamos para a parte onde eu quero saber. A gente já vai logo um pé na cara e chute. Vamos lá. A gente começou a definir ontem, pessoal, que essa baronesa, ela tinha um marido. Beleza? E o nosso amigo Diego, nosso amigo Arsène, era uma tríade de amigos. O melhor amigo dele era o marido dela. Sacou? Tipo, o Barão era o seu melhor amigo, tipo, o cara que cresceu junto, sacou? Tipo, amigo mesmo, amigo. Aquele cara que você tá disposto a botar a mão no fogo pelo cara. Porém, a quantidade de proximidade com o seu grande amigo fez com que ele criasse um amor arrebatador, por nada menos, nada mais, não é mesmo, meu amigo Arsène? Que é a própria baronesa. Que é a baronesa. E esse amor essa coisa foi crescendo e dentro dele, porém nunca exposta, né? Até pra respeitar o barão, o amigo dele, a pessoa que eles praticamente cresceram juntos. Porém, esse barão e a baronesa, eles tinham os próprios segredos e ele era extremamente rude, pra ser eufêmico, com ela quando eles estavam juntos. O que você fez? O que você sentiu? Melhor, o que você sentiu quando ela lhe contou sobre as escatologias e os horrores absurdos? Pessoas de máscara, usando cabeças de animais, deitados em uma cama, com falos de madeira e couro, velas e pinças e o seu corpo severamente marcado e mortificado. Qual foi a sensação que você teve ao ver o amor da sua vida relatar que passou por aquilo pelo marido dela? A primeira coisa foi dúvida, né? A primeira coisa que eu senti foi eu duvidei daquilo. E quanto tempo levou até aquilo? Que ela estava completamente enlouquecida, disse que não falaria, não, aquilo estava fora de questão. Até que um dia ela mandou para minha casa, para o meu escritório, uma caixa, e dentro dessa caixa tinha uma caixa de uma cabeça de cavalo empalhada e uma túnica. E tinha um horário, tinha ali marcado em um bilhete um horário e um local. Eu fui até o local vestido com aquilo e eu pude testemunhar por mim mesmo o que acontecia, o que o barão fazia com que todos fizessem com ela. Ela era o alvo da patologia de todo mundo ali. Ótimo. Vamos lá. Carlos. Certo. Me descreva rapidamente. Me dá, na verdade, uma semente de como foi que Diego matou o seu próprio amigo, seu melhor amigo, a pedido do seu grande amor, a esposa do barão. Dá só uma semente pra ele e pega o restante. Cara, tá que pariu, hein? não aguento jogar no décimo play, não. Já começamos aqui já. Exatamente, cara. Ele usou envenenamento. Ele não teve coragem de um vinheiro usando envenenamento foi assim, ó. Diego, me diga como foi, cara, a despedida. Eu usei a pequena polpa das sementes das maçãs que eu recolhi, pedi para que fossem recolhidas e eu mesmo preparei aquela pasta branca que eu adicionei a um dos vinhos que ele mais gostava, um corte feito dos vinhos mais altos das montanhas onde a gente está, e levei até ele. Fiz questão de estar com ele quando eu entregasse para ele, mas disse que era apenas para um momento especial,
um momento onde ele se sentisse mais sublime, e apenas para os lábios dele, que aquilo não poderia passar pros lábios de ninguém, apenas os dele, inicialmente. Mas você presenciou o processo? E quando ele bebia, você brindou com ele? Sim, você assistiu? não. Ele bebeu o vinho na outra vez que ele e os amigos dele, os comparsas dele, foram fazer os pequenos rituais deles na floresta. Ótimo. E eu estava lá, atrás de uma árvore, entre eles, vestido, com as lágrimas correndo pelo meu corpo enquanto ele se estribuchava no chão. Primeira coisa, quem foi a pessoa que não deveria ter morrido nesse dia, que morreu porque bebeu também? O irmão mais novo dele. Ótimo. Já começamos bem. Ótimo. Então é tido pra todo mundo que foi um ataque repentino, um mal súbito, passou mal e morreu. Exato. Então pra todo mundo ele morreu como um herói. Morreu, dormiu e não acordou. Só que ele deixou o vinho em casa. Ele pegou uma parte do vinho, colocou em um odre e levou. E deixou a garrafa em casa. O irmão dele chegou, viu a garrafa e tomou do vinho. Sensacional. E eu lhe pergunto, Diego, como tem sido ver a sua esposa, e você tem lealdade e fidelidade, no caso de coluna familiar para ela. Sim. Mas ela sabe que você não a ama. Ela sabe, afinal de contas, o que uma esposa não sabe sobre a vida de um marido. E como ela lida com isso, principalmente com você ao longo dos últimos 5 ou 10 anos, para manter a vida da baronesa como é e manter os seus segredos escondidos, você colocou fim à vida de mais pessoas. Sim. Como tem sido isso, cara? Você perceber que você é uma marionete da pessoa que você ama? É difícil, Adoro como o cara faz esse silêncio pensando assim, é uma sensação de ser dividido em dois. Ele tem um carinho imenso pela esposa dele. Um carinho, uma amizade, uma camaradagem, um companheirismo muito grande. Porém, ela há muito não é o alvo dos desejos dele. Quanto à baronesa, ele sente como se fosse um trabalho. Ele sente como se fosse algo que ele não tem de como fugir. É algo que ele não... São os ônus de tudo que você tem? Exatamente. É parte do trabalho dele e parte do amor que ele tem por ela. Amor não, ele sabe que não é amor. Ele sabe que amor é coisa de criança. Ótimo. Mas é parte esse algo que os liga. Ele mesmo não consegue. Eu acho que não, Klebs. Na verdade, tem uma coisa importante, bastante importante aqui em Belregard. Não existe uma coisa bem legal, não existe problema em homoafetividade. Acho que o Rafão pode falar melhor disso. Isso. Não existe nenhum ditame religioso, não existe nada que atrapalhe com relação à homoafetividade. Se existe uma mínima preocupação com isso, é com relação à progênie, certo? Porém, existem ritos, existem tradições sobre o processo de adoção ou de nascimento, então não existe as mesmas coisas. Mesmo que o Tribunal do Santo Ofício seja, nesse caso, misógino. O último grande cargo, que é o eleito, ele é único e exclusivamente masculino, e existem várias teorias do motivo pelo qual disso, porém não existe nada, então não esqueçam disso sempre, tá, gente? Relação homem, mulher, ou qualquer outro tipo de diferente disso, não existe amparo de ser algo errado, vergonhoso, esqueçam esses padrões, ok? Perfeito, cara. A gente encerra mais ou menos por aí, né? Porque a gente vinha mais ou menos desenvolvendo. E se não me engano, nós havíamos dito que a última pessoa, e foi a mais marcante, que foi que atormentou a sua cabeça definitivamente, é que você tinha colocado fim a uma mulher que você descobriu que estava grávida. Sim, grávida do filho dela. Esse foi o momento onde ele parou pra pensar: eu acho que isso tá indo longe demais.
Ótimo. Entendeu? E lembrando, para terminar de concluir, nosso amigo, ele bebe hoje mais do que bebia antigamente, e normalmente, às vezes, acompanhado do crânio do seu amigo, que foi exumado, para que ele possa conversar com seu melhor amigo, mesmo após a sua Exumado sua por partida. ele mesmo, pelas suas próprias mãos, para que eles possam tomar um vinho juntos e conversar como eles conversavam antigamente. Começamos aí num clima bacana. Começamos num clima gente fina. Vamos falar daqui a pouquinho, Jackson. Vamos deixar a galera depois terminar de falar um pouco sobre todo mundo, aí a gente visualiza mais ou menos um pouco sobre pecado, né? Vamos visualizar um pouco a visão de cada um. Carlos Chimu, meu grande amigo, vamos lá, me fale um pouquinho sobre o seu padre, adotado por um padre também. Me fale aí como é que foi. Então, Edmond, ele era noviço, ele era órfão, foi adotado pelo padre da Castelania, e que cuidou dele, descobriu que ele tinha uma vocação, e ele foi mandado para fora para estudar, né, aprender o sacerdócio, o tribunal, e passou um tempo fora. Porém, não antes de gozar de uma boa, né, era uma terra que ainda as pessoas comiam bem, podiam se divertir, podiam se dar ao luxo de ter lazer. Então ele teve uma infância muito agradável, e de todas as crianças ele se dava melhor era com o filho da baronesa, que desenvolveram uma grande amizade, eram parceiros, faziam besteira juntos, né, de roubar fruta de outros lugares e tal, pregar peças, e eram aqueles parceiros, e até doeu muito a ele quando ele teve que se separar do grande amigo para poder ir estudar. Porém, ele volta ao cenário porque soube da morte do seu patrono, né, ele chamava de avô, a vodrasta ele chamava de vovô, né, e lembrando que foi uma morte por execução, né, foi uma morte por execução, por um crime cometido. Exato, e ele voltou, como ele estudou também bastante a parte investigativa da igreja e tudo mais. Ele voltou, não para ocupar o cargo, porque já tinha alguém tem alguém de uma hierarquia superior, né? Mas para também auxiliar ali até essa pessoa estar realmente pronta para assumir todas as funções, né? Uma função de assistência. Ótimo. E quando ele voltou, ele viu todo este cenário, né, de que logo procurou pelo amigo e viu, né, que ele dava essas festas e tal, e começou estranha até, porque era um garoto puro, era um garoto bom, sabe? E tem contato com esse padre, né, de hierarquia superior, e ele falava muito, ele era muito certo de que o outro padre tinha cometido, né, o vovô tinha cometido o crime. Não só ele, como a cidade inteira, né? Foi Exato. Um crime bárbaro, a gente ainda vai definir sobre o que ele foi acusado. Exato. Mas foi algo bárbaro. Exato. E me diga como foi retornar, cara, e ter acesso aos documentos e devaneios finais do seu avô. Coisas extremamente profundas que contestavam a vida, a desgraça que rodava os homens, que esse lugar era um antro das sombras, sendo que esse lugar sempre foi tido como um lugar abençoado. Como foi quando você teve contato com isso? Pois é, esses documentos estavam escondidos, né, através de criptogramas e no quarto do próprio antigo padre, que foi fechado e esvaziado, ninguém poderia, nem o outro padre chegava naquele aposento, né? Porém,
ele foi lá porque ele tinha uma intuição que não era possível. Ele tinha uma imagem criada da infância X do local. Quando ele chegou lá, era totalmente diferente. Então, você fica procurando o que foi o gatilho, o que mudou, o que foi o catalisador para essa mudança tão drástica do local, que o local já não era tão assim na visão dele como ele imaginava. Ele imaginava que o local tinha prosperado muito e não era bem assim. Então ele realmente invadiu o quarto, né? O antigo quarto do avô Drasto, e ele, investigando o quarto, ele achou esses manuscritos, e os manuscritos falavam as verdades das festas e rituais e coisas que ele mesmo estava descobrindo, e que eu me questionava por que então ele não enviou isso à igreja, entendeu? Por que ele não retornou isso lá? E aí eu fui entender, e aí eu caí em desespero, porque se isso retorna à mão do clero, a cidade vai pro caralho. O que eu gostaria de saber, principalmente para você, Edmundo, como é que foi ter o contato de alguém que para você é o marco máximo da fé? Ele sempre foi o seu exemplo. Sim. E de repente, ao ler os documentos dele, você vê que ele estava com a sua fé abalada, contestando a existência do único, contestando se existe a vitória em cima da sombra, contestando sobre a presença dos ímpios de maneira física e terrena, sobre as fendas infernais e abissais. Como foi ver uma leitura que para muitos soaria como um devaneio, uma loucura? Como foi para você perceber que no momento final da sua morte, o que ele tinha era uma total confusão de vida? Para mim foi alguma influência. Ele teve alguma influência, ele viu alguma coisa, ele presenciou alguma coisa de cunho até mesmo pagão ou místico, que o fez escrever isso. Eu tenho dúvidas sobre o que ele escreveu, tá? Não porque talvez ele tenha devaneio na hora da morte e tal, tava velho, não por isso, mas por eu me recusar a acreditar. Ótimo, então é mais por irracionalidade do seu personagem? Irracionalidade, com certeza. Ok. Ele prefere ficar ali mentindo pra ele, achar que ele foi que perdeu a linha, prefere jogar a culpa em outra coisa. Exato, mas é aquele 99%, eu tenho certeza, mas tem 1% da pulga atrás da orelha de que tem alguma coisa ali, sabe? Algumas passagens são críveis demais, sabe? São certas de estar certo demais. E me fale um pouco, cara, como foi ter retornado e ter se apaixonado realmente pelo seu antigo amigo. E lendo nos documentos, pelo que parece, dentro da linhagem da baronesa, né, o filho, né, ele que nem teve contato com o pai. O seu pai morreu com ele muito criança, até porque você brincava com ele, ele já era órfão. Talvez o pai dele tenha morrido para ele nem ter contato e não passar a miséria, a desgraça, a maldição para o seu filho. Só que pelo que parece, isso não aconteceu. E como foi ter se apaixonado pelo seu melhor amigo, e sabendo que ele, pelo que parece, tem uns gostos um pouco peculiares? Então, os sentimentos, né, a construção que ele foi fazendo do filho da baronesa era como aquela pessoa intocada. Não chega a ser só uma paixão carnal, é uma paixão, sabe? Ele idealizou, ele é até mais puro do que eu, sabe? Ele vai ser uma pessoa ótima. Ele era uma criança linda, ele era uma criança, perfeita. Ele, defendia os outros garotos mais fracos. Ele tudo bem, ele pregava umas peças de criança, mas ele sempre assumia os erros. Então, eu construí um ideal que eu, olhando para ele, eu vejo esse ideal, sabe? Tem a minha paixão. Só que algo quebrou nele. Não, em algum lugar ele perdeu. Em algum momento. E eu até me sinto um pouco
culpado que talvez se eu tivesse lá e correspondido, ou tratado, ou ficado do lado, ele poderia ser... Até porque ele pediu pra você não ir, não foi? Oi? Até porque ele pediu pra você não ir. Pediu. Bacana. Adorei o lance de você ter a culpa do seu amigo de repente ter se tornado quem é. Exato. Eu poderia ter ajudado ele a se tornar melhor, sabe? E eu acho que hoje em dia ele ainda acha que ele tem esperança, sabe? Acho incrível o Edmond ter essa ingenuidade e ter essa autoestima tão baixa de acreditar que ele poderia ter mudado tudo. Se ele não tivesse ido embora, o seu avô não tinha ficado doido, o cara não tinha mudado, sabe? Tipo assim, chega a ser uma ingenuidade acreditar que ele é tão importante assim. É verdade, sabe? É muito assim, não ter vivido a vida, sabe? Pra ver que não é assim, sabe qual é? Ele é muito cabaçado. Ele saiu de um lugar que é, entre aspas, rico, para um lugar que também, entre aspas, é rico. Ele foi criado também lá na igreja, comendo bom, tendo rígidas disciplinas, mas nunca sofreu miséria, nunca passou fome, nunca teve que se virar para conseguir as coisas, nunca foi abusado, oprimido. Sim. Então ele montou esse mundo dele. E esse também é um dos motivos que ele não vai fazer ele não vai fazer o que o padre também, o padrasto dele, não fez. E aproveitando... Que é entregar os documentos. Porque, se eles vierem aí, o garoto também vai sambar. Mas aí você entra numa briga muito grande, porque como você me disse, uma das suas vontades era fazer com que o tribunal tivesse mais presença na sua cidade. Ele fosse... o culto ao Criador fosse algo mais marcante aqui. E o que você percebe é que ainda mais com a morte do seu avô, o culto ao Criador, ele é o mínimo do obrigatório. Católico não praticante. Sabe, o mínimo, assim, para você poder ser católico, assim, você só precisa fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Fez aquilo ali, bateu minha cota, problema seu. É assim que essa vila vive. Sabe, tipo, a gente tem um padre que é muito próximo do vilário, do cobrador de impostos, e a gente sabe que tudo isso está em segundo plano, os conceitos do único. E eu percebo a quantidade de cheques que o seu personagem Edmond vive. E tô adorando isso. Com certeza. Não só isso. Eu vejo que a população tem muito um alívio mental, psicológico com o clero, com o padre. Porém, quando a coisa aperta, eles recorrem para outra coisa. Exatamente. É aí que a gente vai chegar nela. Meu amigo Tertolione. Estamos aí. Dei o gancho, Tertolione. Talvez você seja uma das pessoas mais velhas dessa cidade. Beleza? Sim. Talvez você seja a pessoa que mais viu, né? Talvez você e o personagem do Carlos sejam as duas pessoas mais velhas. O Carlos acho que comentou comigo que quer ter 10 filhos, já quer ter netos e tal. Sim. Não então vocês já estão ali beirando ali já a idade idosa e tal. Então vocês conhecem mais do que os olhos da maioria das pessoas veem. Vocês viram mais coisas do que a maioria. Mas eu gostaria de saber como alguém que é ligado conhece sobre a teoria dos humores, a técnica das sangrias, algo que a igreja hoje já não utiliza mais, os conceitos pagãos sobre as curas místicas do que envolve herbários, do que envolve plantas proibidas, do que envolve oferendas às criaturas da floresta, ao que conhece com a palma da sua mão sobre todos os contos e cantos do que envolve os 3 conselheiros místicos, Tieselin, Isegrin e Renard. Então, como é para você ser a pessoa que ninguém te dá importância, mas no fim das contas todo mundo já usou seu serviço de algum modo? Vamos usar um exemplo de forma bem chula, e não é minha intenção nenhuma desmerecer qualquer tipo de religião, mas é como se todo mundo fosse um bando de hipócritas vivendo um Deus falso, mas na hora que precisa procura você para fazer um serviço. Sacou? Sim, a minha visão em relação a isso junto da idade, né? É, na verdade, a visão de como é o mundo todo. Porque é uma visão de como as pessoas são. Né? A hipocrisia das pessoas, ela é uma parada muito clara pra mim. É uma coisa que é muito...
muito clara, porque em todos os lugares que eu passei, em todas as vilas que eu acabei tendo que ficar por um tempo ou outro, esse tipo de coisa era muito comum de acontecer. As pessoas, elas preferem se entregar a qualquer tipo de salvação quando elas veem que é necessário, do que ficar, manter a fé delas fixa em uma única coisa, entende? Eu vejo isso como o ser humano, eu não vejo isso como uma coisa ruim ou uma coisa boa, eu só entendi que isso é o natural de todo mundo. Assim. Mas você sempre pensou assim, ou talvez um evento marcante te fez pensar desse modo? Eu diria que a morte de alguém que era seu rival por muito tempo. Eu diria que a morte do rival pode ter sido isso, porque isso... Pra que lembrem, tá, gente? A morte do rival é o avô do Shimu. Exato. Que era o padre da cidade na época. Eles tinham um conflito direto ali entre as pessoas que não iam pra igreja, iam procurar você, a pessoa que o filho estava próximo a morrer e em vez de chamá-lo, o chamava e logo que ele saía você estava chegando. Ou ele chegava para orar, mas só que do lado da mesa tinha lá um patuazinho ou então um guento. Sabe o que poderia ser interessante? Porque a gente não definiu ainda como é que esse cara morreu, o porquê que esse cara morreu, né? Não, fica à vontade. Talvez fosse interessante a gente colocar aí na conta desse cara, né? Alguma coisa que ele precisou fazer. E ele teve que vir conversar comigo, e eu passei uma receita pra ele fazer alguma parada, e só que essa receita ela anda um pouco agressiva, né? Não sei, o sacrifício de algum animal, manter a cabeça de uma cabra para que, sei lá, alguém fosse curado, para que ele fosse curado, ele estava doente, e aí alguém do alto clero pode ter encontrado essa cabeça de cabra e aí jogou ali pro povo do vilarejo, e isso fez com que eu talvez tivesse uma certa repugnância, né, em relação a essa hipocrisia, porque todo mundo ali já se consultou comigo. Sim. Inclusive o padre. Mas aí todo mundo atirou pedra nesse teto de vidros. Eu acho mais foda se for mais simples ainda. Ele simplesmente ficou doente e aceitou que você o ajudasse. Sim. Sacou? E aí uma semana depois isso caiu no ouvido de um, que caiu no ouvido do outro. Tipo, um mês depois ele tava sobre um tribunal. Sacou? Do Tribunal do Supremo Ofício, e como aqui as leis são lentas, rapidamente a igreja deu seu juizado, sua punição e tchau. Enforcado em praça pública, sacou? Sim. Isso talvez seja um dos fatores que faz com que eu acabe vivendo um pouco mais afastada do resto do vilarejo, um pouco ali na orla da floresta. Não busque ter relacionamentos com as pessoas ali da cidade, a não ser o que é apresentado a mim, sabe? Se eu tiver uma amizade na cidade, no vilarejo, é muito, assim, entendeu? É o suficiente, porque ficar em contato por muito tempo com essa gente acaba me trazendo um sentimento de desconforto. Então, mas você é uma das pessoas que sabe sobre a confusão que o padre vivia nos seus últimos dias. Sei. Saquei. Tipo, ele se entorpecia com seus ungüentos. Usava uns rachixe pra ficar de boa. Sim, pode ser algo do gênero. Ele tinha alguma doença muito braba, assim. E não ele tava ficando louco. Pra todo mundo ele tava ficando louco. Na verdade, um arauto e um louco é profundamente confundido. É isso. Ótimo. Beleza? Agora a gente vai para as duas pessoas que não estiveram presentes na live ontem. Uma eu sei um pouco, outra eu sei bem menos. Nós temos aqui uma família, 3 gerações praticamente de caçadores, são brutamontes, são valentões. Eles são aquela galera que faz o que a guarda não faz. É ele que simplesmente um comerciante de vinho que de repente quer uma parte um pouco maior, tem na verdade uma parte um pouco menor. Eles é que fazem aquilo que na hora que é preciso, na hora que às vezes você precisa procurar de meios um pouco escusos, você acaba procurando aquela família. Afinal de contas, quando se tem vários homens e mulheres com sangue nos olhos e nas mãos também, você tem uma força. E é difícil você bater de frente com o cobrador de impostos, com o Vilari, quando ele tem a seu comando não só os homens que estão comprados pelo dinheiro, mas ele tem capacidade de comprar vidas. Porque nosso amigo... Qual é o nome dos personagens? Bassários tem vários tios que estão dispostos a encerrar a vida de um homem por pouquíssimas coisas.
é o suficiente. Eles fariam de graça, quanto mais pagando. Me fale um pouco sobre a sua linhagem maldita, Brazares, Passares. Cara, os caçadores, como nós somos conhecidos, não temos sobrenome, eles há várias gerações estão servindo os poderosos do local, e eles evitam que a cidade fique feia, né? Todo mundo gosta da cidade bonita, sem pobres, sem mendigos, e nós somos quem faz a limpeza, né? Sempre fez a limpeza. Chegam os imigrantes, a gente já para eles na estrada, verifica se tem moedas, se forem pobres já botamos para correr, se não forem embora a gente já some com eles. Isso vem acontecendo desde o meu bisavô. Meu pai fez parte disso, todos os meus tios fazem parte, os primos, né, somos uma família grande, aquelas famílias redneck americanas, né, do interior, que fazem moonshine e tal. Moramos todos na mesma casa, numa fazenda, e nosso passatempo é bater nos outros, é ser valentão e cultivar, fazer bebida e cultivar a arte de matar os outros. Vocês são financiados pelo computador, pelo vilarejo. Isso. Mas além de tudo isso, vocês são caçadores. Okay? Isso. Além disso, nós caçamos e trazemos peles e carne. Uma família que tem gosto pelo sangue. Enquanto pessoas podem abater um animal com algum respeito, para vocês a risada enquanto matam o animal. É um esporte. É um esporte, é uma brincadeira. E para transformar isso pra gente, é um palito. Até porque, com certeza, algumas pessoas da sua família já podem ter ultrapassado bastante a linha e ter perdido aquilo que a gente comumente chama de sanidade. Eu tenho vários parentes, várias histórias de parentes malucos. Eu tenho um tio que ainda está vivo, que é completamente insano. E ele é conhecido até na região por acessos de raiva, de loucura. Ele chega a morder a carne das pessoas, arrancar ela dos ossos com os próprios dentes. Me fale sobre o seu episódio de violência mais marcante de quando jovem. Cara, na minha família nós somos ensinados cedo a caçar. E um dia nós fomos caçar, só que nós não fomos caçar animais. Nós fomos caçar uma família de prófugos que estava fugindo da miséria de algum lugar, e a cidade não queria eles, porque eles simplesmente não tinham o que somar para a economia da cidade. Eram 6 pessoas, né? 4 filhos, pai e mãe, e minha família correu atrás deles, e não foi uma simples enxotada, foi uma caça esportiva a pessoas. E eu, com 10 anos de idade, fui obrigado a tirar flechas e matar um deles. E enquanto nós matávamos eles, meus tios riam, meus primos riam, e a gente corria, e a mãe caiu logo cedo, e um tio meu caiu em cima dela com a faca, matou ela ali, e nós continuamos correndo atrás dos que estavam se dispersando por dentro da floresta. Ok, essa é a sua lembrança mais antiga. E eu te falo qual é a sua lembrança mais nova que fez você entender que se você continuasse nesse caminho, os ímpios estavam te esperando. Cara, eu dei refúgio a um cara, um homem, que se disse andarilho, e coloquei ele escondido dentro do nosso como é que chama barn em português? Celeiro. Do nosso celeiro, sabendo que a família em geral teria curtido muito ter ele por perto só pra sacanear, né? Ok. Então a sua família não é obrigatoriamente assassina, mas é perversa. Tipo, ele ia queimar o pé dele, ia tirar a unha e tudo mais, e botar o cara embora no outro dia todo mundo. Ia ficar zoando, ia botar pra dançar enquanto sacaneava ele, entendeu? Em cima da brasa, urinar. Exato. Entendo. E aí eu coloquei, arrumei comida pra ele, e ele me presenteou com história, né? Passamos uma noite bem bacana. E ele me contou de histórias de fora do vilarejo, um andarilho, ele viajou o mundo inteiro, segundo ele. Mas pela manhã, meus tios encontraram ele, descobriram que eu que tinha dado
refúgio a ele e me obrigaram a matar ele, a escolher entre ele e o meu cachorro. Podemos dizer que você tem uma marca em direção a ser um arauto? Porque essa é uma das marcas, é uma tragédia física ou psicológica ou social sobre um evento extremamente marcante. Pode ser. Foda. O que aconteceu é que eles me botaram pra escolher entre o cachorro e o cara. E eu escolhi matar o cachorro. Caralho. Eu matei o cachorro. Pesado. E eles mataram o cara. Isso aqui. E eu percebi que ali não tinha escapatória. Não era uma escolha entre uma vida boa ou uma vida ruim. Ali era tudo ruim. E depois, pra completar, ainda te espancaram, ainda bem coisa de cadeia. Com assim. certeza. Bacana. Me deixaram sem comida por vários dias. Bacana. E hoje eu sou meio afastado, sabe? Eles não confiam em mim. Isso que eu ia falar, tipo assim, se você vai mandar ir atrás de um cara, vai alguém... eu sou vacilão, sabe? Eu sou vacilão. Você não tem coragem, gangue. Como se você fosse um bando de bandido e você não tem coragem de puxar o gatilho. Exato. Ótimo, muito bom, muito bom. Meu amigo Isaac. Fala aí. O velho Isaac. Ô, Isaac, ó. Nada com um sorrisão na mão e chega do outro lado tá inteiro. Judeu chamado Isaac. Aí não tem. Cara. Beleza, vamos lá, amigo Carlos. Me fale um pouquinho, cara, sobre o que você trouxe de conceito do seu personagem, ele o que eu conheço menos. Tá? Vamos lá. Bom, eu acho que o meu negócio é um pouco mais simples do que a galera tá fazendo. Acho que não elaborei tanto, mas eu me baseei muito num provérbio belga que diz o seguinte: a fé que não dói é muito fácil de crer. Então, basicamente, perfeito. O Isaac ele é construído em cima desse provérbio belga, né? Ele é casado, tem uma família numerosa, 13 filhos, ele tem 46 anos de idade agora, então ele começou efetivamente a ter filhos já pouco tarde em sua vida, mais ou menos uns 30 anos, mas felizmente aí, né, estabeleceu uma família numerosa. Ele é um ourives. A gente pode dizer que, tipo, como você conquistou tudo tarde, aquilo que a gente tinha comentado, talvez ele tenha passado pela luta. Tipo assim, o que você conquistou foi aquele lance, nada de herança. Sim. Sacou? Tipo, começou como cavaleiro mercante, foi unindo grana, comprou isso, comprou aquilo e tal, e chegou até onde chegou. Isso aí. E ele é um ourives, né? E ele é um cara, bom, muito moralista, né? O cara, digamos assim, quadrado de costumes muito marcados e tradições. No entanto, como toda pessoa muito moralista e como toda pessoa que apregoa muito a retidão do ser, ele admira muito e monitora muito a retidão dos outros. A dele não tanto assim. Né? Ele se ocupa muito mais em fiscalizar a retidão das outras pessoas do que a própria. Sim, de todas as pessoas em geral. Por exemplo, do filho, né, você pode ter trazido alguns parentes de lá também, entendeu? Tipo, foi na frente, igual nem que vai para os Estados Unidos. Não, pode vir depois, sacou? Tem umas 4, 5 pessoas próximas da família morando próximo. E, bom, o maior passatempo dele realmente é fiscalizar a vida dos outros. E ele tem um pequeno desvio de caráter também. Ele trabalha com prata, né, especificamente. Ele não é uma pessoa tão bem abastada assim ao ponto de manipular ouro e de ter vazão de venda de ouro. Acredito que também, apesar de ser um lugar próspero, os clientes para comprar uma peça de ouro sejam um pouco escassos. Só quando a baronesa necessita, ou o próprio Alvides, entendeu? O Vileri, quando ele precisa, mas pedras preciosas não é uma coisa de comum circulação. Sim. Então, o que acontece? O Isaac, ele costuma, quando ele está fazendo a Liga da Prata para fazer as pulseiras, os anéis e tudo mais, ele costuma abusar um pouco da quantidade de estanho que ele coloca ali. Isso aqui. Né, digamos assim que a joia ela não é muito pura. E isso dá para a joia até um aspecto meio antigo,
Ou seja, quando ele produz uma joia, ela tem um aspecto assim um pouco mais antigo do que uma joia que tem acabado de produzir. E ele diz que isso aí é devido à habilidade dele, que as pessoas devem ver aquilo ali como um material muito nobre, né, como uma relíquia. Ótimo, né, muito mais do que um material cheio de estanho.